Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre suplementos para veganos. Então, pessoas que não consomem alimentos de origem animal. Mas, um detalhe importante, como hoje a carga de nutrientes dos alimentos é muito baixa, a maior parte das pessoas, mesmo aquelas que consomem alimento de origem animal, vão apresentar deficiência dos nutrientes que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então, o conhecimento aqui ele é importante para todos, não apenas para quem é vegano. Então, para começar, é possível que uma pessoa consiga adquirir todos os nutrientes que a sua fisiologia precisa apenas às custas de alimento de origem vegetal? Não, isso não é possível. Nós, seres humanos, fomos feitos para comer carne. Mas, se a pessoa suplementar adequadamente, é perfeitamente possível fazer isto. Da mesma forma, uma pessoa que só consome carne e produto industrializado, que não consome nada de fruta, de verdura, também não tem como manter a sua fisiologia funcionando a pleno se ela não estiver fazendo uma suplementação adequada. Então, o problema ele é dos dois lados. E hoje, a maior parte das pessoas tem uma alimentação completamente inadequada. Então, vai ser importante sim fazer a suplementação. No vídeo de hoje, vamos conversar então sobre 4 nutrientes importantes. O primeiro deles que nós vamos falar é a vitamina B12, que é o mais conhecido de todos. Também vamos falar sobre a creatina, a carnitina e a ribose. Bem, o primeiro suplemento que vamos tratar então é a vitamina B12. Vitamina B12, basicamente, existem duas fontes viáveis para seres humanos. Primeiro é a carne vermelha, que é a principal, e numa quantidade muito baixa, que é em ovos. Então, veganos não conseguem, de forma natural, adquirir esse nutriente. E aí, a deficiência dele vai causar vários sintomas. Para frisar os principais, então, quadro de problemas de memória, fadiga crônica e depressão. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal, Vitamina B12, Seu Cérebro e Sua Vida, em que eu explico detalhadamente quais são os sintomas e as consequências para a vida da pessoa da deficiência de vitamina B12. Eu vou deixar o link aqui na tela. E também temos um outro vídeo que é como suplementar vitamina B12, que eu também vou deixar um link aqui na tela, em que eu explico detalhadamente como que a pessoa faz para manter os níveis de vitamina B12 ótimos para a sua fisiologia. O segundo nutriente que vamos tratar no vídeo de hoje é a creatina. Creatina, o nosso organismo adquire de duas vias principais. Uma, o nosso organismo produz creatina, principalmente no fígado, para os vários órgãos, e o segundo é através da alimentação, e aí a única fonte é carne, e aí de qualquer tipo de animal. Mas o que a gente observa é que a partir dos 30, 35 anos, a capacidade que o nosso fígado, o nosso organismo tem de produzir creatina é cada vez menor, e aí a gente fica cada vez mais dependente da dieta. Então, pessoas veganas com mais de 30 a 35 anos vão necessariamente precisar fazer a suplementação. A creatina ela é utilizada por vários órgãos, mas os 3 principais seriam então o músculo, que é o que as pessoas mais conhecem, principalmente aqueles que fazem musculação, academia, para ajudar no ganho de massa muscular. O segundo é o cérebro, e aí deficiência então de creatina causa quadros de fadiga mental. Então, não apenas a deficiência de vitamina B12, como nós estávamos citando anteriormente, mas também a deficiência de creatina faz com que pessoas veganas tenham um quadro de fadiga mental maior. E o terceiro seriam os testículos no homem, em que a creatina auxilia na produção de testosterona. Então, não apenas para veganos, mas para as pessoas que também consomem carne, a redução nos níveis de creatina vai fazer então com que o homem reduza a produção de testosterona. Por isso a extrema importância da suplementação. De forma geral, como é que a gente suplementa isso? Mulheres precisam em média de 3 gramas por dia e homens em média 6 gramas. É claro que esses números variam com o tamanho corporal, com o quanto de atividade física a pessoa faz e mesmo com a idade. Se quiserem um vídeo explicando um pouco melhor sobre creatina, eu peço que deixem aqui embaixo nos comentários que eu providencio um vídeo a respeito. O terceiro nutriente do vídeo de hoje que vamos tratar é a carnitina. A carnitina, única fonte é carne. E a principal função dela é fazer com que o nosso organismo utilize ácido graxo, então no popular gordura, como fonte de energia.
E aí nós vamos ver duas situações. Uma delas é a importância do uso da L-carnitina pelo músculo cardíaco. Então, a principal fonte de energia do músculo cardíaco é ácido graxo, não é carboidrato, glicose. E se a pessoa está com deficiência de carnitina, uma das coisas que ela vai ter é um quadro de fadiga. Aí, no caso, não fadiga mental, como a gente estava falando dos outros nutrientes, mas uma fadiga física geral por diminuição da eficiência cardíaca. E o segundo é dificuldade para perder peso. Com a idade, as pessoas observam que é cada vez mais difícil perder peso simplesmente fechando a boca e fazendo atividade física, a não ser que elas façam dietas extremamente restritas. Um dos motivos disso é que o organismo precisa de cada vez mais carnitina para consumir ácido graxo, gordura, como fonte de energia. E aí nós vamos observar, não apenas em veganos, mas em pessoas não veganas, as pessoas cada vez mais ganhando peso com a idade. Um dos motivos é justamente a falta de carnitina. E o quarto nutriente que vamos tratar no vídeo de hoje é a ribose, que é um nutriente pouco conhecido pelas pessoas, que tem várias funções. A mais conhecida delas é que ela é utilizada para a produção da molécula de DNA, mas o foco no vídeo de hoje é a sua função na produção de energia. Então, uma explicação bem rápida em relação ao ATP, que é a adenosina trifosfato, a moeda energética do nosso organismo. Nós utilizamos glicose, no caso então carboidratos, aminoácidos e gorduras, ácidos graxos, para fazer com que o organismo produza ATP. Quando o ATP, a energia então é usada pela célula, ela se transforma em uma molécula que é o ADP, adenosina difosfato. E o nosso organismo então, depois de um determinado período, consegue reciclar e transformar praticamente 100% do ADP em ATP. Mas existe uma situação peculiar que é o seguinte: quando nós estamos com um processo de baixa oxigenação nos tecidos, principalmente nos músculos do corpo, do coração, mas qualquer tecido de forma geral, qualquer órgão, o nosso organismo, como um último recurso para aumentar a oxigenação, ele transforma a molécula de ADP em adenosina, e a adenosina tem um efeito vasodilatador. O que ocorre aqui, de forma natural, uma vez que o organismo perde ADP para se transformar em adenosina, ele nunca mais consegue fazer o trajeto de volta. E aí o que ocorre é que a pessoa vai ter níveis de energia corporal mais baixos permanentemente, a não ser que ela consuma ribose para novamente conseguir reciclar e fazer com que tu tenha as mesmas quantidades de moléculas de ATP que tinha antes desse processo aí. Bem, e quais são as pessoas que têm mais problema de fadiga decorrente da redução dos níveis de ribose no organismo? Basicamente são 4 grupos. Primeiros, então, atletas, tanto atletas profissionais quanto pessoas que fazem atividade física regular, então musculação, corrida, a sua fisiologia funciona como de um atleta. Então, essas pessoas, pelo hiperconsumo muscular, vão acabar desenvolvendo essa deficiência. Segundo, trabalhadores braçais. Então, pessoas que trabalham na construção civil, trabalham em fundição ou trabalham, por exemplo, com limpeza, serviço doméstico, a tendência também é desenvolverem quadro de fadiga crônica por deficiência de ribose. Um terceiro grupo seria, então, pessoas que já tiveram infarto do miocárdio, então que já tiveram infarto do coração ou que estão em iminência disso, uma vez que o coração, numa tentativa desesperada de manter a sua oxigenação, vai, então, gastar essas moléculas de ATP e ADP para transformar em adenosina, gerando, então, vasodilatação e melhorando a função cardíaca. Por isso, a extrema importância de quem tem problema cardíaco de fazer a suplementação com ribose. O quarto grupo de pessoas é uma coisa bem interessante, que são pessoas nascidas de mães velhas. Como é que funciona isso? Olha só, os livros antigos de obstetrícia, eles classificavam a gestante como idosa quando ela tinha mais de 25 anos. Olha só como é que são as coisas. Por que isso? Porque a nossa fisiologia, o período ideal, o que gera maior otimização durante a gestação é entre os 20 e os 25 anos. Como antigamente as pessoas tinham filho muito cedo, que a vida era tudo muito precoce, afinal de contas a expectativa de vida era baixa,
Então a maior parte das pessoas de fato engravidava próximo disso, um pouquinho só depois dessa faixa etária. Mas hoje as mulheres têm tido filhos cada vez mais tarde. E aí o que a gente observa? Que pessoas nascidas de mães já na casa dos 35, perto dos 40, elas têm níveis de energia corporal mais baixa, justamente porque elas já vêm com uma quantidade de ribose, de ATP menor já dentro lá do óvulo, né? E aí o que acontece? São pessoas que durante a infância são crianças assim um pouco mais cansadas e aquele adolescente extremamente preguiçoso, mais do que habitualmente um adolescente tende a ser. E aí o que acontece? Nesses casos é de extrema importância então que se faça a reposição de ribose. Aí nessas situações recursos rápidos, né, de 2 a 3 meses, já se consegue restabelecer a quantidade de moléculas de ATP que um ser humano que tivesse nascido de uma mãe jovem conseguiria atingir. E qual que seria então a única fonte de ribose que nós seres humanos temos? Seria a carne, mas um detalhe, é carne de filhote, não é carne de animal adulto. Por que isso? De forma geral a gente sabe, né, que crianças e filhotes, né, das outras espécies, eles têm níveis de energia bastante altos, estão bastante pulando e aquela coisa toda, estão sempre ativos. Um dos motivos disso é porque as suas células são carregadas de ATP e tem uma quantidade de ribose muito alta em estoque. E o que acontece? Se a gente vai recapitular a história humana, no período do Paleolítico, em que nós éramos caçadores e coletores, a maior parte dos animais que os seres humanos hipoteticamente abatiam seriam filhotes, animais novos, animais jovens. É mais fácil tu abater um mamute filhote ou um gnu, um búfalo filhote, do que um animal adulto. Então, com alguma regularidade se consumia carne de animais jovens. E aí os níveis de ribose, então, eram enriquecidos no organismo e ela exercia todas as funções necessárias. Hoje, as pessoas não conseguem consumir carne de filhote. Existe, por exemplo, a carne de vitela, né, que a gente chama, que seria aquele bezerro macho que nasce da indústria leiteira, né? Ele não vai ter como se tornar a produção leite, né, obviamente, porque ele é um macho, e aí ele é abatido para consumo. Mas isso não é algo que seja acessível às pessoas, até porque a carne nessas situações, além de ser rara de ser encontrada, também é extremamente cara. Então, nesses casos, o recomendado seria fazer a suplementação com a ribose. No vídeo de hoje que eu trazer é isso. Se tem algum ponto que achou interessante, queira que a gente se aprofunde mais, ou tenha qualquer sugestão de vídeo, também peço que deixe aqui embaixo nos comentários que a gente providencia a respeito. Por hoje era isso.